Maria é a mulher do diálogo com Deus e por isso mesmo o diálogo com os irmãos. Nós vivemos num tempo onde dialogar, falar, é algo muito difícil. Apesar de todos os recursos da comunicação que nós temos, hoje se fala muito mais do que se escuta. E falando mais do que se escuta, falta a capacidade de diálogo. Diálogo é a relação que se estabelece entre duas pessoas. Não é apenas falar, mas é falar depois de ouvir. E Maria foi aquela que soube ouvir muito, falar pouco, mas as palavras de Maria, são palavras que demonstram a sua capacidade de escutar a vontade de Deus. O nosso tempo sofre com esta falta de diálogo. Nós temos muitas situações que seriam resolvidas se nós tivéssemos mais essa capacidade de diálogo. Nas nossas famílias, falta esta capacidade da escuta. Nos nossos relacionamentos pessoais, falta essa capacidade de escuta. Escutar o outro, ouvir intensamente as dificuldades, os sentimentos, os problemas do outro. Somente através da escuta é que é possível solidarizar-se com a situação do outro. Nós até falamos de caridade, mas às vezes a caridade que nós falamos não é essa caridade da solidariedade em relação ao outro. É simplesmente alguma coisa para fazer mais rápido e ver-se livre do outro. Na sua vida pessoal, Maria nos demonstra a sua capacidade de diálogo em 4 momentos fundamentais. A primeira vez é quando o anjo se dirige a Maria. Maria está na sua realidade, na sua existência, no seu momento, no seu tempo. Nós podemos supor que Maria tivesse os seus projetos, os seus planos. Maria tivesse os seus sonhos, sonhos de menina, sonhos de moça, sonhos de alguém que faz parte de um povo, o povo de Deus. Mas Maria escuta a voz do anjo. Maria escuta aquele ave do anjo, aquela saudação do anjo. Maria se questiona na sua realidade. Maria se questiona na sua pequenez, na sua incapacidade. E Maria dialoga com o anjo, apresentando a sua condição, a sua incapacidade, a sua fragilidade. Maria escuta a palavra do anjo e Maria pensa: como é possível que na minha vida, na minha realidade, Deus faça essa obra? Maria apresenta a sua incapacidade, mas Maria recebe do anjo uma resposta. E a resposta do anjo, que é, na vida de Maria, a resposta de Deus, provoca também uma resposta pessoal. Assim, Maria nos ensina que o nosso sim ou as nossas respostas só são respostas verdadeiras quando nós escutamos da palavra de Deus aquilo que Deus espera de cada um de nós. Maria abre a sua vida, a sua existência, os seus projetos, as suas vontades. Maria abre toda a sua história para a vontade de Deus, tendo o desejo de descobrir e fazer profundamente aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Maria soube escutar o que Deus esperava dela. E Maria soube responder a esta vontade de Deus, dando o seu sim. O sim de Maria é fruto deste primeiro diálogo entre o Criador e a criatura. É Deus que toma a iniciativa. O nosso tempo é marcado, e o Papa Francisco nos lembrava isso, por iniciativas humanas, onde nós pensamos que podemos todas as coisas, que nós somos capazes
de realizar todos os nossos projetos. A pandemia nos mostrou que não é assim. A pandemia nos mostrou que nós somos limitados, que toda a nossa capacidade, por mais que a nossa tecnologia seja ou esteja desenvolvida, nós ainda estamos sob o jugo de coisas que nós nem entendemos como se dão, que nós estamos sujeitos à morte ou ao sofrimento de uma maneira que nós nem imaginávamos. Quando nós não sabemos escutar a Deus, quando nós não sabemos reconhecer a força, o poder de Deus, é isso que acontece. Maria se abre à vontade de Deus. Esse é o primeiro ensinamento, do primeiro diálogo entre Maria e o seu Criador. O segundo diálogo é entre Maria e Isabel. Isabel faz uma exaltação de Maria, dizendo: bendita aquela que me traz esta palavra, que ouviu a voz do Senhor. E Maria responde, não olhando para si mesma. Maria não busca privilégios. Maria não busca situações melhores para si mesma. A primeira coisa que a palavra provoca em nós, ou que provocou em Maria, foi esta atitude de sair para ir ao encontro do outro, aquele outro que precisa. Maria vai ao encontro de sua prima, Maria vai para colocar-se a serviço. E a resposta de Maria àquela saudação de Isabel é uma resposta de louvor a Deus, de reconhecimento da grandiosidade de Deus, e que tudo aquilo que tem na sua vida, todas as graças, todo o milagre que acontece na sua vida, não é outra coisa que não fruto da graça de Deus. O Senhor Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, não para minha glória, mas para exaltar os humildes. Maria sabe reconhecer que a ação de Deus é aquela que exalta os humildes, não é aquela que busca a glória em si mesma, não é aquela que busca apenas os favores de Deus. Quantas vezes as nossas orações são súplicas, são pedidos para que Deus faça a nossa vontade? Quantas vezes nós não queremos alcançar de Deus favores e graças apenas para o nosso benefício? É uma relação doentia, é uma relação apenas de uso de Deus, é uma relação que não exalta Deus na sua glória, mas que busca uma inversão. Quando a criatura quer fazer-se o autor ou o salvador de si mesmo, quando a criatura quer ser mais que Deus, mais uma vez, Maria se coloca na condição de uma criatura. Maria se coloca nesta condição de alguém que não olha para si mesma, mas que serve o outro, saindo de si mesma para ir ao encontro do outro. Mais um ensinamento do diálogo entre Maria e Isabel. A terceira vez que Maria pronuncia alguma palavra na Escritura, ela pronuncia essa palavra ensinando a Jesus, ou repreendendo Jesus. Às vezes nós olhamos para isso e pensamos numa cena doce, numa cena tranquila, mas aquela mãe que perde o filho, aquela mãe que não encontra o filho, tem o seu coração cheio de aflições, as aflições de não saber o que está acontecendo. Quantas vezes o nosso coração também não está aflito? Aflito pelas muitas circunstâncias, pelas muitas situações que nós vivemos. Aflito por não ter certezas, por não ter as garantias, por não podermos controlar as situações. Quando Maria encontra Jesus, ela dirige a ele uma palavra cheia das suas aflições, mas ao mesmo tempo uma palavra doce,
Não sabia que teu pai e eu estávamos preocupados? São as muitas preocupações da vida. São as muitas preocupações de não saber o que vai acontecer. Hoje, nós também vivemos tempos de muitas incertezas, de muitas aflições. Mas é interessante que Maria procura o filho naquele lugar, no templo, encontrando o menino Jesus no lugar onde se escuta a palavra de Deus. Mais uma vez, é a relação com Deus que mostra como as respostas de Maria partem deste encontro. Como as respostas e a palavra de Maria, a palavra que Maria dirige a Jesus, ela parte desta certeza de que em Deus nós encontramos as respostas justas. É preciso ensinar às novas gerações esta passagem de fé. É preciso ensinar às novas gerações aonde se encontram as respostas certas. Não somente na ciência, não somente na razão, não apenas na busca de explicações que partem das nossas teorias, mas daquela resposta que parte de uma certeza de fé, aquela certeza que não se engana, porque Deus não se engana nunca. A quarta e a última vez que nós ouvimos a palavra de Maria é deste evangelho que nós ouvíamos nesse dia. Quando, numa situação de alegria, numa festa de casamento, ali o vinho acabou. Maria se preocupa não porque tivesse necessidade de providenciar mais vinho, mas Maria se preocupa porque sabe que eles estão procurando algo que não podem ter, a alegria verdadeira. E a palavra de Maria é aquela frase que está gravada lá no Santuário Nacional de Aparecida, na entrada do santuário: fazei tudo o que ele vos disser. Maria nos indica, por fim, que é preciso começar e terminar todas as coisas em Deus, que é preciso ouvir a palavra de Deus, mas uma vez que escutamos esta palavra, é preciso fazer aquilo que ele indicou, e fazer tudo, não fazer pela metade, não encher as talhas com um pouco de água, não encher as talhas com água suja, com água barrenta, mas escolher aquela água para encher as talhas. As talhas são um sinal da nossa vida, e a água é o sinal de todo aquele esforço que nós fazemos para encher as talhas. Com que água nós estamos enchendo as talhas da nossa vida? Com que vontade nós estamos vivendo a nossa vida? Com que empenho nós estamos buscando esta água para encher as talhas? Empenho de pessoas cansadas, de pessoas abatidas, empenho de pessoas que não veem sentido nisso que fazem. E aí, a primeira leitura do livro de Esther, ela nos mostra como é importante fazer a vontade de Deus. O mesmo ensinamento de Maria. Esther, uma mulher, uma jovem, que desposa um rei, que é desposada por um rei, e que não tinha expectativas, não sabia por que estava ali. Mas Esther se dobra a este acontecimento. Esther entra na vontade de Deus. E aí ela enxerga a providência que foi aquela situação. Muitas vezes nós enchemos as talhas da nossa vida de má vontade. Nós fazemos as coisas com preguiça. Nós fazemos as coisas quase sem entender e dizemos assim: já fiz muito, já enchi muito essas talhas, elas não estão cheias, mas isso não interessa, porque não é de água que eu preciso é de vinho. Não é disso que eu preciso que Deus me faça aquilo que eu estou querendo. E aqui está o nosso engano. Nós só podemos encher as talhas com água. O milagre é Deus que faz. O milagre é Deus que realiza. Mas a nós cabe este esforço
necessário de buscar água, e água limpa, água cristalina, a água que às vezes está distante, para encher as talhas, porque Deus quer realizar o milagre. Mas o milagre não é uma coisa qualquer, é um grande acontecimento, é um vinho novo, é a força, é a graça de Deus que quer trabalhar na nossa vida. Mas um Deus que não trabalha quando nós não estamos a serviço, quando nós não aprendemos a servir, quando nós não nos deixamos corrigir pela sua palavra e quando nós também não aprendemos a corrigir por meio da sua palavra. Esse é o esforço necessário. E quando nós assim fazemos, Deus realiza grandes milagres. Aquilo que nos 4 diálogos Deus realiza na vida de Maria, são um sinal para nós. E um sinal que nos convida neste tempo que vivemos, com as dificuldades, com os obstáculos, com os muitos problemas, a tirar o sentido da nossa vida, não das nossas forças, mas a buscar o sentido da nossa vida na escuta da palavra. É assim, ou foi assim que Maria fez, e esse é o ensinamento que nós somos chamados a viver. Escutar o que Deus fala, guiar a nossa vida pela palavra de Deus, porque assim acontece o grande milagre. A felicidade que nós tanto buscamos é fruto dessa escuta da palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.